Vamos passar então para a quarta e última fala do nosso painel, com o Dr. Marco Ackermann. A pergunta norteadora, então: é possível, administrando os conflitos de interesse em parceria entre setores, para compartilhar accountability e avançar no ODS 3.4? Então, lembrando que o ODS 3.4 é aquele que vai traçar uma meta, né, aí de diminuir em 1/3 a mortalidade, né, todo o contexto aí de prevenção e controle nas doenças crônicas não transmissíveis. Então, o Dr. Marco Ackermann, ele é graduado em medicina, especialista em saúde pública e medicina social pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em gestão hospitalar para o setor público na FGV, mestrado em planejamento e financiamento do setor de saúde e doutor em epidemiologia e saúde pública na Universidade de Londres, especialista em ativação de mudanças na graduação de profissionais de saúde, Fiocruz, livre docente pela Faculdade de Saúde Pública da USP, foi presidente da Associação Paulista de Saúde Pública e vice-presidente regional da América Latina da União Internacional de Promoção e Educação na Saúde, fez consultorias para a OPAS, Fundap São Paulo, Ministério da Saúde, ANS e prefeituras e secretarias municipais. Atualmente é professor titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Doutor, uma alegria compartilhar aqui esse painel com o senhor. Te passo a palavra aí. Muito obrigado também por fazer parte desse momento aqui conosco. Bom dia, pessoal. Estão me escutando bem? Sim, perfeitamente. Tá ótimo. Um prazer agradecer ao Fórum, ao Marco Baroni, que sempre me prestigia, me convida. E um prazer estar aqui com a Átila, com a Melissa, com o Alberto e com o Leandro, compartilhando essa mesa, tá? Então, o nosso painel está dentro de uma pergunta mais geral, né? Gargalos que precisaremos encarar para avançar nas CCNTs. E a questão disparadora que foi colocada para mim é a questão de é possível administrar os conflitos de interesse em parcerias entre setores para compartilhar accountability e avançar no ODS 3.4. Juntando então a palavra gargalo, né, que é aquilo que dificulta, aquilo que impede, e tanto a Melissa quanto o Alberto, quanto o Leandro falaram um pouco da questão dos lobbies, dos interesses, né, principalmente do setor privado, né? E aí eu vou fazer uma provocação, sexta-feira, né? Tá, hoje está sextando, né? É um bom tema para a gente discutir no boteco também, né? E aí eu faço essa provocação, é uma frase entre aspas, não estou chamando ninguém aqui de estúpido, eu vou dizer a origem dessa frase, né? E aí dizer que é o capitalismo estúpido, né? Então vou pôr o dedo na ferida na questão do capitalismo, tá? Quando a gente olha para o mundo, né, dá um desânimo danado, né? A gente vê ondas de calor, ondas de seca, enchentes, fauna e flora sendo destruída. A gente diz assim, olha, não vai dar certo, né? Vai ser muito difícil enfrentar isso tudo, né? Mas aí, não sei se vocês acompanharam e viram no início do ano, lá no Carnaval da Bahia, né? Um diálogo assim no meio da avenida entre a Baby Consuelo, hoje chamada Baby do Brasil, e a Ivete Sangalo, né? A Baby Consuelo diz assim: olha, tá chegando o apocalipse, né? O apocalipse está chegando. E a Ivete Sangalo, num pico de euforia, falou: nada de apocalipse, nós vamos macetar esse apocalipse, né? E esse link aqui, que eu não vou abrir aqui por causa da questão do tempo, é de um vídeo do YouTube da Rita Von Hunt, que desempenha um trabalho interessante como drag queen, e ela faz um vídeo que chama Tempero Drag, que representa um professor de história da cultura, né? E diz assim, olha, nós não vamos nem macetar e nem nós vamos pregar o apocalipse. Nós precisamos da necessária dose de esperança e de uma grande quantidade de incerteza para enfrentar essa questão da crise climática, né? Da adiar o fim do mundo, assim como também todas as questões que nós estamos levantando aqui em relação às doenças crônicas. É por isso os gargalos, né?
precisamos de nem macetar, nem pregar o apocalipse, ter uma dose de esperança, mas também alguma dose de incerteza para enfrentar isso, né? Recentemente eu vi esse podcast que chama Bom Dia, Fim do Mundo, que lá também traz questões importantes, né, para a gente transformar apatia em inquietação, sem derrotismo e também sem negacionismo. Porque quando a gente vê todo esse processo, a gente fica um pouco desanimado, apesar de que países como a Finlândia, países como a Dinamarca, a Suécia, eles, que são países capitalistas, tá? Eles vêm encontrando possibilidade de redução da mortalidade, né? Por doenças, por condições crônicas não transmissíveis, né? Eu acho que um dos gargalos que a gente enfrenta é a discussão mais restrita da saúde dentro do campo do biomédico, então por isso que eu, como um pregador no deserto, ou talvez numa igreja, ou talvez semeando ao vento possibilidades, eu acho que a gente tem que ampliar o conceito de saúde, isso não é um capricho acadêmico, isso é uma necessidade política, porque saúde é mais do que a gente imagina, né? E aí essa frase, é o capitalismo estúpido, né? E como é que eu inventei essa história, né? E que os ODS têm a ver com isso? Em 2017, eu participei de um evento que a OMS organizou sobre a questão de construir uma nova narrativa para a promoção da saúde no século XXI. A discussão dos ODS veio forte. A Ilona Kikibush, que era uma conferencista, trouxe um estudo de uma organização alemã falando o seguinte, que os 17 ODS foram analisados, foram conectados entre si. Se eu diminuo a pobreza, eu melhoro a questão da desigualdade de gênero. Se eu melhoro a fome, eu diminuo a pobreza. Se eu mexo na questão da saúde, eu melhoro a questão da educação, e assim sucessivamente. Todos os ODS estão correlacionados entre si, mas tem um ODS que conspira contra todos os outros, que é o ODS 12, né, que é consumo e produção responsáveis, que trabalha a discussão de assegurar padrões de produção e consumo. Parece que nós estamos perdendo a batalha nessa questão por causa, né? É o capitalismo estúpido. Alguém levanta a mão e pergunta, mas, Ilona, por que você acha que está acontecendo? E ela fala, é o capitalismo estúpido, né? Então, assim, o 12º é aquele que conspira contra todos os outros. Isso está conectado com a questão da obesidade, está conectado com a questão do uso abusivo do álcool, está conectado com um monte de questões de consumo e de produção. Então, por isso que eu ponho o dedo na ferida e quero conversar com vocês, né, sobre uma crítica, né, ao capitalismo. E aí, essa é uma discussão importante, né? Não é para desanimar, mas é para poder criticar, né, se é possível mudar a lógica do capitalismo. Isso tem a ver com parcerias, né? Que está na questão disparadora, como é que trabalha conflitos de interesse. É possível reformar o capitalismo? Né? Então, esse, para mim, é um gargalo importante que a gente tem que enfrentar, a gente não pode jogar para debaixo do tapete, né? Que é essa discussão forte, clara, das evidências, né, de que como que a lógica de produção capitalista compromete todas essas questões que a gente está trabalhando, né? Desde a financiarização dos planos de saúde até o aumento dos preços dos medicamentos patenteados, a sede de lucro das grandes corporações está a devorar a atenção. E o que pode ser feito para evitar que a saúde se torne definitivamente uma mercadoria, né? Esse sociólogo suíço, Jean Ziegler, hoje ele tem 90 anos, ele é um escritor suíço, ex-vice-presidente do Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e ex-professor de Sociologia nas Universidades de Genebra e Paris. Anteriormente, foi membro do Parlamento Suíço pelo social-democrata de 81 a 99. Tem um currículo, né, uma dimensão, um calibre para poder dizer que o capitalismo não pode ser reformado, né? Então, a gente está diante desse conflito. Isso tem a ver com a questão da questão disparadora, né? A questão dos conflitos de interesse nas parcerias, né? Então, olha bem, eu vou dizer que existe, né, uma luta de Davi contra Golias. Existe uma assimetria total de poder. E aqui nesse link vocês vão poder ver como é que é o processo de lobbying na Comunidade Europeia em Bruxelas. Isso não é diferente no Brasil, mas a gente não tem, digamos, registros, dados sobre isso, né? O lobby é uma profissão regulamentada nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a gente chama lobista de uma forma pejorativa, né? Até que, pela quantidade de lobistas defendendo os interesses
das corporações, a gente pode até dizer que é uma profissão meio esquisita mesmo, né? Então, Bruxelas é a capital do lobby na Europa, né? E com tantas de nossas leis, estão falando da Europa, né? Começando a vida na União Europeia, não é difícil ver o porquê. Grandes corporações, grupos de lobby da indústria, consultorias de lobby, escritórios de advocacia gastam centenas de milhões de euros todos os anos para garantir que a formulação de políticas da unidade europeia atenda às necessidades das grandes empresas. E muitas vezes funciona. E aqui um dado importantíssimo que mostra um gargalo, né? Em algumas questões, o desequilíbrio é impressionante. No lobby sobre a regulamentação da produção e do consumo na União Europeia, as corporações estão gastando mais do que as ONGs, sindicatos e outros grupos de interesse na proporção de 30-1, tá? Então, uma imensa assimetria total de poder. Isso é um gargalo que a gente tem que pensar de como é que a gente enfrenta esses interesses comerciais deletérios à saúde, né? Então, isso aqui, eles têm força, né? Olha bem, de novo, o Ziegler, né? O povo sempre vota contra si mesmo. E ele vai dizer da Suíça, né? 2% dos capitalistas em nosso país tem 67% de toda a riqueza da Suíça. Significa que quem tem dinheiro domina a maioria, né? Então, assim, uma imensa assimetria de poder, né? Este é um imenso gargalo, isso dificulta muito que as parcerias sejam parcerias ganha-ganha e que sejam parcerias que construam um comum, não é? Será que a gente, para isso, precisaria de uma outra agenda de pesquisa, né? É esse artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, né, por um grupo do GT de Promoção da Saúde da Abraço, fala um pouco disso. E aí talvez a gente tenha que, para enfrentar os gargalos, né, e para colocar o dedo na ferida e produzir evidências, a gente tem que talvez construir perguntas de pesquisa que demonstrem a nocividade para a saúde do modo agressivo de produção, dos interesses econômicos das grandes corporações, da hiperexploração dos recursos naturais, dos modelos de monoculturas agrícolas exportadoras, a fumaça é um exemplo disso, da ruptura do equilíbrio climático. O que eu estou querendo dizer com isso? Que isso não deve ser só retórica, não deve ser discurso, nós temos que começar a construir uma agenda de pesquisa que construa evidências e que mostre, né, que todas essas questões que podem ser apenas questões políticas, o fato de ser apenas não é desimportante, é que a gente tem que produzir evidências dessa nocividade, dessa relação, dessa quantidade de lobistas que tem na unidade europeia produzindo nocividade para a saúde, né? E por quê? Porque a gente precisa desses resultados, né? Porque como é que evidência vira ação? Que a gente precisa de construir políticas colaborativas e solidárias para fins coletivos, que a gente tem que construir modos de proteger a sociobiodiversidade, como sistemas agroflorestais de base comunitária de economia circular, que a gente tem que incorporar a valorização dos conhecimentos originários cinéticos, a visão de bem viver, e a gente tem que defender os direitos da mãe natureza sem separação entre os seres humanos e não humanos. Nesse sentido, não devemos mudar não só as research questions, as perguntas de pesquisa, mas também o modo de fazer pesquisa. E aí nós temos que florescer mais as pesquisas de base participativa e as pesquisas de intervenção social, que eu estou denominando promoação, né? Ao invés de só promoção, uma promoação, né? Olha, há instrumentos, eu sou membro do comitê que está construindo esse informe global dos determinantes comerciais da saúde pela OMS. E esse documento não deixa de ser um dispositivo para enfrentar esses interesses que são deletérios à saúde, né, os interesses comerciais, porque lá a OMS vai falar sobre o poder comercial sobre a governança sobre a saúde, né, vai endereçar essa questão da assimetria de poder entre os atores comerciais e o setor público, né, e vai trazer algumas coisas, algumas possibilidades, uma ação, né, nos determinantes comerciais sobre a saúde, vai trazer exemplos de casos e vai mostrar como que os governos podem melhorar essa questão dessa assimetria de poder. O Brasil se move, não tem dúvida, a gente está tentando enfrentar Davi contra o Golias, né, do capitalismo corporativo, né? A gente tem a OMS, a OPAS publicando um marco de referência sobre a dimensão comercial dos determinantes, o manifesto por uma reforma tributária saudável, o guia
né, alimentar para a população brasileira e a discussão da rotulagem. Nós não deixamos de enfrentar, né, os interesses comerciais, mas ainda somos Davi enfrentando Golias, com toda a sua força econômica que eles têm, para mim, um grande gargalo, né? Então, terminando, o Ministério da Saúde, a OPAS, e o CPDOC Cidades Saudáveis, que é um centro colaborador da OPAS OMS, está na USP, na Faculdade de Saúde Pública da USP. Tenho orgulho de ser pesquisador dessa organização. A gente produziu um documento que indica 6 recomendações para intersetorialidade na promoção da saúde. E uma destas, a primeira, é desenvolver uma visão compartilhada da situação a ser enfrentada, né? Apesar da assimetria de poder, né? Nós vivemos em barcos diferentes. Tem gente que vive em iate, tem gente que vive em barcos mais luxuosos, tem gente que está em jangada, tá? Mas a nau comum, a terra é a nau comum. Então, nós precisamos de construir para isso, a gente tem que dizer como que nós vamos compartilhar as situações. E no caso aqui do CCNT, a mesma coisa, né? Construir uma visão compartilhada. Mas nós estamos muito fragmentados, como o Gata disse, nós somos várias organizações, várias entidades, cada um atuando no seu quadrado. Nós precisamos de ter uma visão um pouco mais coletiva para construir essa visão compartilhada da situação a ser enfrentada, para que os Davis, que somos nós, ganhemos efetividade maior nessa luta, né? Aqui uma provocação para nós, a gente fala assim, basta sonhar, se todo mundo sonhar vai dar certo, e aqui está se cancelando, né? A coisa de siga seus sonhos, os seus sonhos individuais, né? Porque quem tem apenas aspirações individuais jamais entenderá uma luta coletiva. E essa questão da luta coletiva demanda, né, uma construção de um objetivo comum entre os Davis para a gente poder enfrentar o Golias, né? Um poema, né, para terminar, do século XVI, do João Dome, né? Nenhum homem é uma ilha, nenhum homem é uma ilha sozinha, todo homem faz parte do continente, parte de outra terra. Se um pedaço for levado pelo mar, a Europa diminui como se fosse um monte ou a casa de um de teus amigos ou até mesmo a tua. A morte de qualquer homem me diminui, porque faço parte da humanidade. Assim, nunca perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti, né? Nenhum homem, nenhuma mulher, né? Nenhum ser humano é uma ilha, nenhum animal é uma ilha, nenhuma natureza sozinha faz verão. Então nós temos que buscar de forma radical essa coesão, né? Numa lógica de uma luta anticapitalista. Não está muito claro ainda o que a gente coloca no lugar do capitalismo, mas, citando Ziegler, não é possível reformar o capitalismo. Então, acho que diante dessa, digamos, profunda má notícia, né, de que o capitalismo não pode ser reformado, e nós vivemos nesse capitalismo, vamos dizer assim, a análise que eu tenho para dizer como é que a gente pode enfrentar esses gargalos e como é que a gente pode pensar em parcerias diante dessa realidade. Obrigado. Muito obrigado a você, Marco, pela fala, pelas reflexões aí que são bastante importantes. Acho que a gente abriu o painel tentando falar um pouco da questão dos determinantes sociais, e acho que na fala de vocês, e você destacou também muito bem isso, a questão desses determinantes comerciais, né? E acho que todas as relações que foram aparecendo aqui com as questões das políticas, né? Aquela figura ali do basta sonhar também, é, ela dói, né? Ela é violenta em muitas situações, né? Acho que ao mesmo tempo que as redes sociais aproximaram muito as pessoas em alguns contextos, a gente vê uma comunicação muitas vezes responsabilizadora, assim, né? Culpabilizadora, como se o problema fosse algo muito simples. E acho que a nossa conversa aqui consegue permear um pouco das complexidades que envolve tudo isso.